Olá pessoal, vou fazer o resumo aqui para vocês da aula 9, volume 3, a aula 9 que encerra esse volume 3. O conteúdo é um conteúdo bem simples, mas de grande importância. Qual que é o assunto? Então vamos falar da primeira parte do processo da independência, destacando dois aspectos, a vinda da família real e o período joanino. Primeiro detalhe, a história da independência, da maneira como a gente estudou, sempre centrada no 7 de setembro, no grito do Ipiranga, não é a maneira como os vestibulares exploram esse tema. Para os vestibulares, o importante é você ter uma noção do processo como um todo, que se inicia com a vinda da família real e, como você vai ver, se estende até a abdicação de Dom Pedro. Bom, sobre a vinda de Dom João, dois aspectos. Primeiro, por que a vinda da família real? Isso está relacionado com que acontecimento? Com a figura de Napoleão e com o bloqueio continental. Isso podemos chamar de a causa da vinda da família real. Porém, lembrar desse destaque. E qual a causa imediata da vinda da família real? Foi a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. O governante de Portugal era o príncipe regente Dom João, que era o filho mais novo da rainha Dona Maria, que estava afastada do poder porque tinha perdido aí o juízo. Dom João, sem muita experiência, porém, apesar dos atropelos e dos corre-corre aí de última hora, conseguiu escapar das garras de Napoleão e fugir para o Brasil, com o apoio, com a escolta dos navios ingleses. Napoleão não foi atrás de Dom João por quê? Porque a marinha inglesa impediria e Napoleão sabia que não tinha como enfrentar a marinha britânica, que era mais poderosa do que a marinha francesa. A viagem foi uma viagem tremendamente tumultuada, mas enfim, a família real chega a Salvador em janeiro de 1808, fica lá um mês e depois vai fixar residência no Rio de Janeiro. Muito bem. Qual a importância desse período de Dom João no Brasil? Dom João fica aqui até bastante tempo, de 1808 a 1821. Primeira atitude de Dom João é uma das suas marcas mais importantes. Assim que ele chega a Salvador, poucos dias depois ele decreta a abertura dos portos às nações amigas. Essa medida tem um grande impacto, porque ela vai representar o fim do pacto colonial e a possibilidade de os colonos passarem a poder comprar e a vender de quem, enfim, oferecesse mais. De qualquer maneira, a Inglaterra estava aí numa posição privilegiada. Era o país amigo, era o país que, por causa do bloqueio continental, disponibilizava de uma grande oferta de produtos e encheu os portos brasileiros de produtos, alguns inclusive que os brasileiros nem precisavam, mas que acabaram comprando. Além do mais, os ingleses vão pressionar Dom João a aprovar uma legislação que os beneficiasse de maneira exclusiva. E assim, em 1810, surge o Tratado de Comércio e Navegação, que vai estabelecer uma série de vantagens alfandegárias para os ingleses. Esse é um detalhe importante. Essa liberdade de entrada de produtos ingleses e essas tarifas bem baixas impediram que o Brasil tivesse qualquer possibilidade de um desenvolvimento industrial, bem numa época em que Estados Unidos e a Europa começavam o processo de industrialização. Uma dessas oportunidades históricas que o Brasil perdeu, não por culpa sua, mas por conta das circunstâncias. Muito bem, ainda um detalhe que é preciso destacar. A presença de Dom João no Brasil nesse período foi uma presença importante para o Brasil, benéfica para o Brasil, positiva para o Brasil, sem dúvida. Dom João vai transformar a colônia, é simples perceber isso, ele transfere praticamente toda a corte para cá. Mais de 10 mil pessoas vêm se instalar no Rio de Janeiro e vagarosamente vão se espalhando pela colônia. Alguns ficam em Salvador, outros fixam residência no Rio, nos arredores, alguns vão para São Paulo, Minas Gerais. Ou seja, o Brasil começa a se transformar e não só por conta do número de pessoas que acabou vindo para cá, mas pelas medidas tomadas por Dom João. Rápidos exemplos. Dom João vai criar um sistema bancário financeiro no Brasil. Dom João cria a imprensa, funda as primeiras faculdades, estimula o estudo das ciências naturais, traz para cá artistas plásticos, música, funda teatros, enfim, vai realmente injetar um pouco da vida europeia e do modelo do capitalismo nascente aqui no Brasil. Além do mais, Dom João eleva a colônia à condição de Reino Unido.
embora na prática isso não tenha assim um efeito muito forte, do ponto de vista simbólico é como se Dom João estivesse afirmando que o Brasil deixava de ser colônia, ganhando o mesmo status que Portugal. Ora, vocês vão ver que essas transformações e que essa mudança até mesmo do sentimento em relação ao Brasil, elas vão desaguar no início, da terceira década do século XIX, no rompimento político. A história desse rompimento é o assunto da aula 10 e a gente vai ver na sequência, ok? Um abraço e até a próxima.